Olá, pessoal! Se a meta é a aprovação na Assembleia Legislativa de Rondônia, a gente sabe que dominar orçamento público, especialmente no estilo da FGV, não é opção, é o que vai fazer a diferença. Nesta nossa análise, a gente vai decodificar exatamente o que a banca espera, transformando aquela teoria densa em pura estratégia de prova. Bora começar essa jornada rumo à aprovação. E para garantir que a gente está no caminho certinho, toda a nossa estratégia aqui é baseada no material do professor Dr. Marcelo Lessa, lá do projeto Alero Turbo. Ou seja, estamos bebendo direto da fonte de quem realmente entende a banca como ninguém. A nossa missão hoje é bem clara e direta. Primeiro, a gente desenha o mapa do tesouro orçamentário, para ninguém se perder. Depois, vamos entender as regras do jogo da FGV, para não cair em nenhuma armadilha. Aí, a gente parte para a anatomia das leis orçamentárias, para sacar como a máquina funciona. Com tudo isso na mão, vamos para o simulado de combate e para fechar com chave de ouro, a revisão de ouro e estratégia final. Tudo pronto? Então vamos lá! Olha, tudo na prova de orçamento público começa exatamente aqui, no que a gente chama de tripé constitucional. É bom pensar no PPA, na LDO e na LOA como se fossem o alicerce de um prédio, sabe? Se não entender direitinho a função de cada um, qualquer questão um pouquinho mais complexa já pode fazer toda a estrutura balançar. Dê uma olhada nesta tabela. Ela resume tudo. O PPA é o estrategista, está pensando lá na frente, no longo prazo. A LOA é o executor, focada no agora, no ano que vem. E a LDO? Bem, a LDO é o gerente, a peça que faz a ponte, que conecta a estratégia com a ação. Mas aqui está o pulo do gato, o detalhe que a FGV adora, a vigência do PPA. Repara que ela não coincide com o mandato do governante. Por quê? Para garantir que o planejamento seja de Estado, não só de um governo. Pensa numa corrida de revezamento. Um governante herda o plano do anterior e deixa um pronto para o próximo. É fundamental gravar isso, porque a banca vai tentar de todo jeito dizer que o mandato e a vigência batem. Não dá para cair nessa. Certo. Com o mapa em mãos, agora a gente precisa dominar as regras do jogo. E quando o assunto é FGV, os princípios orçamentários são o campo minado preferido da banca. É bem aqui que eles separam quem de fato entendeu a matéria de quem só decorou. Vamos focar nos dois princípios que são alvos constantes. A regra parece simples, né? A lei do orçamento só pode falar de orçamento. Fim de papo. A ideia é evitar que outros assuntos peguem uma carona na lei e passem sem a discussão correta. Só que, se fosse só isso, não teria graça para a FGV. A verdadeira pegadinha não está na regra, mas sim nas exceções. Então, o ponto crucial é este aqui. A FGV não vai perguntar o óbvio, tipo se pode mudar o Código Penal na Lua. Claro que não. Ela vai testar o conhecimento sobre as exceções. Essa coluna da direita, permitido, é uma mina de ouro para questões. Tem que gravar. A própria Constituição abre a porta para a LOA autorizar a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito. É a exceção que confirma a regra, e é a exceção que vai garantir o ponto na prova. Agora, vamos para o segundo princípio favorito da banca, a não afetação. Imagina que toda a grana dos impostos vai para um cofre gigante, um caixa único. Esse dinheiro não pode chegar com uma etiqueta usar só para a saúde ou só para estradas. Ele tem que estar livre. Mas, muita atenção, e isso aqui é o mais importante, a regra vale para impostos. A palavra mágica, a chave de tudo é impostos. E este slide mostra a armadilha perfeitamente. A FGV vai jogar na questão que um tributo foi vinculado. Só que tributo é o gênero. Taxas e contribuições são espécies de tributo, e elas podem sim ter um destino certo. A proibição, o grande filtro, é só para os impostos, e mesmo para eles, ainda existem as exceções que a própria Constituição traz, como saúde e educação. É nesse jogo de palavras que a banca pega quem está mais desatento. Ok, já entendemos os grandes princípios que guiam o orçamento. Agora, vamos descer um nível, vamos para o operacional. Como é que uma despesa pública realmente acontece no dia a dia? A resposta para isso está na Lei 4.320, que é tipo a Bíblia das finanças públicas. Vamos dissecar esse processo. Para ficar fácil, pensa numa compra online. O empenho é quando a gente clica em comprar e o valor fica reservado no limite do cartão. O dinheiro ainda não saiu, mas já está comprometido, certo? A liquidação é quando a encomenda chega e a gente confere se veio tudo direitinho. É nesse exato momento que a obrigação de pagar se torna real, definitiva. E o pagamento? É quando a fatura fecha e o dinheiro sai da conta. Para o Estado, a liquidação é o momento mais crítico, porque é a prova de que ele recebeu aquilo que contratou. É o que transforma uma promessa em uma dívida real. E se o ano acaba e a conta não foi paga? Uma despesa que foi empenhada, mas não paga, vira restos a pagar.
Só que existem dois tipos e adivinha, a FGV ama essa diferença. O que separa um do outro é a liquidação. Se a despesa passou pelo empenho e pela liquidação, ela é processada, ou seja, falta só pagar. Agora, se ela só foi empenhada, mas o serviço ainda não foi entregue ou verificada, ela é não processada. A banca vai te dar um caso prático e é só se perguntar: o serviço já foi entregue e conferido? Se sim, é processado. Se não, não processado. Simples assim. Muito bem. Teoria entendida, regras dominadas, chegou a hora da verdade. Vamos entrar no nosso simulado de combate e ver como a FGV usa exatamente esses conceitos para montar as questões. É hora de testar o que a gente aprendeu. Primeira questão na tela. Uma LOA faz duas coisas ao mesmo tempo. Muda a alíquota do ICMS e autoriza uma operação de crédito do tipo ARO. A pergunta é, do ponto de vista do princípio da exclusividade, isso aí pode? Pensa um pouquinho, tem uma mistura aí, né? E a resposta correta é que a gente tem uma situação mista. Uma parte da lei é inconstitucional, mas a outra é totalmente válida. Gabarito é a alternativa B. Análise estratégica que é tudo. A armadilha clássica da FGV é essa: apresentar um item com duas afirmações, uma certa e outra errada, só para confundir. Mudar a alíquota de ICMS, isso é matéria de lei específica, não pode estar na LOA. Fere a regra da exclusividade. No entanto, como a gente já viu, autorizar operações de crédito é uma daquelas exceções que a própria Constituição permite. Quem só decorou a regra erra a questão. Quem estudou a regra e a exceção acerta. Simples. Próxima questão. Essa parece fazer todo sentido, não é verdade? Uma lei municipal quer pegar 10% do IPTU para asfaltar as ruas. Parece uma ótima gestão pública. Mas a pergunta que vale o ponto é, do ponto de vista jurídico, isso é permitido? Qual princípio estaria sendo discutido aqui? E a resposta correta é a C. Mesmo parecendo uma excelente ideia, a lei viola o princípio da não afetação. Vamos entender exatamente o porquê. Vamos analisar isso aqui. A armadilha é o apelo lógico. Poxa, usar o dinheiro do IPTU para a rua parece a coisa mais certa do mundo. Só que a Constituição proíbe. A palavra-chave que decide a questão é IPTU, que é um imposto. Lembra do que a gente falou? A regra da não afetação é específica para impostos. Se a prefeitura criasse uma taxa de pavimentação, aí sim o dinheiro dessa taxa poderia ser vinculado ao fundo, porque a regra não se aplica a taxas. A FGV construiu a questão inteirinha em cima dessa distinção. Excelente trabalho até agora, pessoal. Para garantir que os pontos mais quentes fiquem gravados na memória, vamos para a nossa revisão de ouro. Vai ser um jogo rápido de pergunta e resposta. São aqueles pontos que tem que estar na ponta da língua no dia da prova. Resposta rápida: não, de jeito nenhum. A LDO é a grande trava do recesso parlamentar de julho. E atenção, essa trava não vale para a LOA, tá? Os parlamentares podem ir para o recesso sem aprovar a LOA, mas nunca, jamais, sem a LDO. Juros são despesa corrente. O que é despesa de capital é o pagamento do principal, que tem o nome técnico de amortização da dívida. Essa é uma confusão clássica que a FGV adora explorar. Apenas o crédito extraordinário. Ele é a carta na manga para emergências, tipo calamidades e guerra. É o único que não precisa indicar de onde vai sair o dinheiro na hora da abertura. Já os outros dois, o suplementar e o especial, precisam dessa indicação. E para a gente fechar, uma reflexão do professor Lessa que no fundo resume tudo o que a gente viu. A sabedoria milenar já dizia: qual de vós não se senta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? No fim das contas, o orçamento público é exatamente isso. E o que a FGV quer saber é se você aprendeu a fazer as contas do jeito que a Constituição manda. E assim a gente chega ao fim da nossa análise. Lembre-se sempre, cada hora de estudo é um investimento que vai ser liquidado no dia da prova com a aprovação. Agradeço a companhia e desejo muito sucesso nessa jornada. Até a próxima!